Grande Bruno, sempre presente. Olá, pessoal. Invertemos a lógica aqui então, esperando o professor Fernando, para a gente dar início então à nossa live. Eu tenho a impressão que o problema era esse, que vai se resolver agora com a chegada do Fernando. Débora, Ana Paula, sejam todos bem-vindas. Camila, Simone, ó o Luiz aí, boa noite, Luiz. Prazer estar aqui conosco. Beatriz, Carlos, Anair. Eu tenho visto a Anair mais seguidamente, né, Anair? A gente conversou alguns dias atrás. E o Fernando aqui, eu acho que agora vai dar tudo certo. Guardando ele chegar. E aí, trocamos de casa, funcionou? E aí, meu velho, tudo bom? Pois é, tu sabe que todas as lives que eu fiz, todas ela tranca. Eu fiz com o professor Cristina Murti, fiz com o Hélio Gustavo, todas eu tive que inverter. Vou tentar descobrir o que é. Bora lá, só cuida depois para gravar, deixar gravada a live, para depois a gente compartilhar entre os contatos aí. Os contatos minutos aí. Antes a gente já se organiza, né, para não correr nenhum risco. Não, tudo tranquilo, tudo bem. E aí, que pontes faremos aí entre o processo administrativo e o judicial? Deixa eu começar a te indagar o seguinte: te chamou a atenção no decreto essa disposição da fungibilidade dos pedidos autorizada pelo decreto no processo administrativo? Eu requerer um benefício e o INSS ele dá um outro benefício que está de acordo com o cumprimento dos requisitos, ou tu entendia que já na própria Instrução Normativa 77 se extraía dela essa condição do agente do INSS tomar esse tipo de medida? Na verdade, Fernando, primeiro, boa noite, um prazer estar contigo aqui, uma alegria muito grande falar sobre esse tema, que é um tema muito atual, e o decreto acho que deixou claro para ti, eu sei desde o princípio, e para mim está deixando também, o quanto vai ser importante daqui para frente estudar as relações entre o processo administrativo e o judicial na área de previdência, né? E perfeito. Olha só, me chamou muito a atenção, e eu acho que tu trata de forma específica do artigo 176-E do decreto, né, 10.410, que diz que cabe ao INSS conceder o melhor benefício. Agora, eu vejo nesse artigo, Fernando, uma questão importante que a gente tem que debater com mais profundidade, porque eu até estou com ele aqui, eu vou te pedir licença para mim ler ele. Observa que ele vem vou abrir aqui também. Tá. Caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente ou até o benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. O que me chama a atenção aqui no caput do artigo 176-E? Me parece que, do ponto de vista da fungibilidade, de fato não agrega muito mais, porque nós já tínhamos previsão, até na instrução normativa, como tu referistes bem, no dever do INSS, temos o enunciado do Conselho de Recursos, né, sobre esse assunto, mas aqui, essa segunda parte do caput, ela está me causando uma certa preocupação, porque diz assim, ó, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. Hoje, quando a gente recorre ao processo judicial alegando a não concessão do melhor benefício no âmbito administrativo, o juiz, ao analisar o caso, ele vai analisar sempre o melhor benefício. E ele não vai olhar se no processo administrativo existia a prova documental, se no processo administrativo existia condições do servidor reconhecer esse melhor direito. O direito ao melhor direito prevalece a formalidade do processo administrativo. Eu te pergunto, será que com o artigo 176-E
nós não vamos começar a fomentar no âmbito judicial o entendimento jurisprudencial que diz que cabe o melhor benefício, mas eu tenho que ofertar, eu tenho que ensejar o servidor à prova para ele me dar esse melhor benefício, eu não posso inovar no processo judicial. Essa é a preocupação que o 176 me traz, né? No sentido de que possa haver uma mitigação a um princípio histórico que é aquele que diz que cabe à autarquia conceder o melhor benefício, mesmo que eu demonstre o direito só em juízo. Né? Agora não, me parece que eu tenho que apresentar no processo esse melhor benefício. Porque o hipossuficiente lá na agência, nem sempre ele vai apresentar, às vezes ele vai pedir um benefício e ele tem direito a outro. E isso vai me tirar o interesse de agir no processo judicial? Já estou te provocando. Sim, não, acho que a provocação é boa e a gente tem que buscar realmente essas pontes, né, entre o processo administrativo e judicial. Eu, sinceramente, eu vejo aqui com uma disposição que se insere na órbita própria do processo administrativo, né? Sem fazer uma extensão ao processo judicial, né? O 176E. Ele diz que caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. Me parece que ele faz quase um bis in idem ali, um bis in idem, uma repetição de uma situação que me parece bastante óbvia. Se o responsável pela análise do INSS, ele só vai dar um benefício de acordo com o conjunto da prova, mas do processo administrativo. Eu não vejo que eu tenha depois problema na via judicial. Aliás, esse artigo 176E, lendo exatamente contigo agora, ele me parece que tem uma redação muito próxima, muito próxima daquele famoso, que eu chamo de famoso, e que deu toda aquela repercussão lá no Congresso Online, do artigo 332, parágrafo 2º, quando diz que o juiz vai conceder, pode fazer um ajuste no pedido de acordo com o conjunto da postulação, observada a boa-fé do segurado. O que é o conjunto da postulação, Triquez? São os elementos constantes do processo judicial. Né? Então aqui eu vejo, na verdade, quem sabe um resguardo por parte do decreto, que ele vai ser muito usado pelo próprio INSS dentro da agência, no sentido de encaminhar o servidor à possibilidade de concessão do benefício, desde que esteja manifestamente claro que aquele outro benefício poderia ser concedido. Que no sentido, na dúvida, ou se tiver uma circunstância que não estiver bem clara, aí não conceda, aí indefira o benefício requerido. Agora, numa situação manifesta, numa situação evidente, né, eu acredito que seja colocado isso. Olha que interessante. Para mim, o 176E é o 332, parágrafo 2º, no processo judicial. Agora, cada um na sua dimensão. Entrou no processo judicial, aí já é uma outra história. Né? Aí realmente me parece que seja um outro elemento. Né? Agora, indo só para não perder o fio da meada aqui do raciocínio, indo dentro desse comparativo, eu penso naquela outra hipótese, tu está até mais de cabeça conhecedor dos artigos do decreto, aquela hipótese de que se houver uma decisão administrativa, eu trouxer um documento posterior, aí pode ser concedido benefício na via administrativa, mas aí há uma alteração no marco da concessão do benefício, né? Não seria mais a partir da DER. Isso, artigo 176. Qual deles? O caput. Na verdade, então, o 176 refere que a apresentação de documento, né? Estou com ele aqui na minha frente. Que a apresentação de documentação incompleta. Esse dá um curso, eu acho, de dificuldade dele. Porque, na verdade, ele pode decidir até pelo arquivamento do processo, né? Se não tiver na análise se não for possível a análise do mérito. E mas aí, lê para nós, eu acho que vamos ler, se tu quiser ler para nós, que está com o decreto na mão, vamos tentar interpretar juntos, então. Olha só, o caput vem
e praticamente reproduz o artigo anterior que a gente tinha na própria Instrução Normativa 77, ainda temos, né? Que a apresentação de documentação incompleta não constitui por si só motivo para a recusa do requerimento de benefício ao serviço, ainda que seja possível identificar previamente que o segurado não faça jus ao benefício. Então, esse é um dever histórico, né, do processo administrativo. Aí ele diz assim, parágrafo 2º, encerrado o prazo para cumprimento da exigência sem que os documentos solicitados tenham sido apresentados pelo requerente, o INSS, pode decidir pelo reconhecimento do direito, caso haja, né, elementos que possam subsidiar uma decisão de reconhecimento, ou o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 176. Decidirá pelo arquivamento do processo sem análise de mérito do requerimento, caso não haja elementos suficientes ao reconhecimento do direito. Então, esse é o artigo 176. Depois, em seguida, eu não tenho ele aqui, que vem o artigo que traz que, no caso de apresentação a posteriori, os efeitos financeiros vão correr, a data de início do benefício vai restar fixada no momento da apresentação dos documentos, né, que foi o que tu referiu no início. Eu tinha essa lembrança, aqui, né? Uma questão importante, tá? Que dialoga com o que a gente falou agora há pouco. Né? O que tu pensa nisso? Não, eu penso o seguinte, se a documentação incompleta ela enseja necessariamente a abertura de uma carta de exigências, né, eu quero crer que toda vez que eu requerer um benefício e tiver direito a um benefício melhor, e a autarquia não abriu uma exigência me pedindo que traga provas desse benefício melhor, e ela nunca vai abrir essa exigência, porque ela vai estar vinculada àquele requerimento que foi feito. Vou te dar um exemplo, tá? O teu cliente vai à agência do INSS e postula um LOAS por idade, mas ele tem direito a uma aposentadoria por idade. E ele tem o benefício de LOAS concedido. Uma vez tu indo à justiça para reclamar a troca do LOAS pela aposentadoria por idade, porque caberia ao INSS olhar o CNIS e verificar que ele tinha 15 anos de contribuição, mesmo que a interpretação a ser dada ao artigo 176E seja essa restrita, que eu usei no início da nossa conversa, a gente derrubaria ela por força do 176 normal, do 176, né? Em especial o parágrafo 2º, que diz que cabe ao INSS emitir exigência. Então, ele não emitiu a exigência, ele sempre me dá o interesse de agir para me provocar o judiciário e postular um benefício melhor, né? Agora vai depender muito da forma como o judiciário vai receber isso aqui, né? Tá cortando um pouquinho aí tua manifestação final, mas... Eu quis dizer que vai depender muito da forma como o judiciário vai recepcionar isso aqui tudo. Porque vamos supor que o judiciário passe a entender que o 176E, que é o que nós falamos no início, né, realmente retira o direito ao melhor benefício quando eu não dou ensejo à previdência das provas do melhor benefício, quando eu não apresento essas provas. Mas se a Previdência não me abriu a exigência, ela não pode, se ela não me abriu a exigência de pedir esses documentos, ela comete a ilegalidade de qualquer forma. Não sei se fui claro. Sim, não, tudo bem, mas aqui a questão que essa é uma das linhas de trabalhar. Agora, uma outra linha de trabalhar, o 176, seria, me corrija se eu estiver equivocado, tu que é o mago do processo administrativo, se eu requeiro um benefício e vai ser aberta a exigência, seja uma aposentadoria por idade, que vai ser aberta a exigência ali, e se é uma aposentadoria por idade híbrida, e se eu não juntar essas informações do tempo rural, imaginemos assim, né? Depois de aberta a exigência, aí pode ser que o INSS ele arquive sem julgamento de mérito. Seria esse um cenário. Mas aí eu venho com o documento, o documento depois, ó. Eu apresento o documento depois, e aí eu não teria direito à DERA originária. Esse é o sentido. Exatamente. Isso me parece que está muito claro.
Claro que no processo judicial vai gerar muitos debates sobre a exigência ser indevida, sobre a exigência ser exagerada, ou sobre questões de hipossuficiência do segurado que talvez os tribunais vão balizar na aplicação desse artigo. Mas, via de regra, o comando do decreto é muito claro. Abriu a exigência, não apresentou, arquiva. E aí tu perde os efeitos financeiros da data da DER. O que eu estou pensando aqui comigo, uma das hipóteses que processualmente, né, eu estou pensando, comigo eu queria mandar um abraço para minha tia Neuci, de Erechim, um beijo, tia, saudades de todos aí em Erechim. É uma coisa incrível, assim, como a minha família, ela tá me acompanhando nessas lives, agora nesse período, até me emociona, Triquis, falar, porque fora meu pai e minha mãe, que fizeram Instagram para acompanhar, agora minha tia também, Neuci, que foi professora, e que eu devo a ela muito das leituras, tu que é tão estudioso e gosta tanto de literatura, queria fazer esse parênteses para a minha tia que me abriu o mundo aí da literatura, ler fora do Rio Grande do Sul, não é, a literatura nacional, então, Machado de Assis, etc. Então, devo muito a ela, e ela tá nos acompanhando aqui. Eu queria de público dizer da minha gratidão por tudo que ela fez aí na minha construção, né, que me chegou a esse momento aí de docência, enfim. Não é? Mas o que eu queria deixar uma questão clara no debate do ponto de vista judicial é o seguinte: no processo judicial em matéria probatória, Triquias, nós temos muito detalhe, o debate, né, sobre documento novo de fato antigo. O fato não é novo, não é fato superveniente, não é? O fato aconteceu mesmo. No tempo Sérgio Acton lá atrás ele aconteceu. Né? Eu só estou trazendo uma prova agora, porque daqui a pouco eu não tinha aquela prova, eu tive dificuldade de trazer aquela prova. Não é? Aqui me parece que um debate judicial, uma tese aqui para lançar, que a gente possa explorar essa. Não é? O fato não é superveniente para alterar a DER. O fato é antigo. Não é? Então por que vai alterar a DER em prejuízo do segurado se ele só está provando agora que ele tinha realmente o direito adquirido e que está consolidado de acordo com a legislação previdenciária da época? Perfeito. O Carlos traz, né, ali um PPP tardio, né, que é uma situação. O fato do PPP vir de forma tardia ao processo não retira a condição de trabalho eventualmente exposto ao agente agressivo, nocivo à saúde. E um ponto importante também, Fernando, que eu penso, eu acho que mais do que nunca os advogados previdenciaristas terão que estudar e postular a aplicação da Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9784. Porque lá na Lei do Processo Administrativo Federal, lá no artigo 2º, se não me falha a memória, nos princípios do processo, consta, por exemplo, o princípio da verdade material. No processo administrativo, vale o que aconteceu no mundo dos fatos, não no mundo formal do processo. Né? Lá tem, por exemplo, o princípio da oficialidade, que diz que a administração deve agir de ofício. Né? Quer dizer, é uma lei ordinária, né? Enquanto que aqui nós temos um decreto, né? Lá é uma lei ordinária aprovada pelo Congresso Nacional, né? E sancionada pelo presidente da República, enfim, sancionada, uma lei que tem uma hierarquia maior do que o decreto, mesmo sendo mais antiga, né? E que me traz uma condição bem diferente dessa do decreto. O que eu sinto no decreto é que o INSS tenta aqui, né, eu digo, não foi o INSS, isso não é um ato administrativo, mas está com a cara do INSS, está com a cara da Advocacia Geral da União, né? É uma tentativa muito forte de dobrar os sinos, né? Uma tentativa muito forte de, através de um decreto do Poder Executivo, justamente alterar uma principiologia e, acima de tudo, uma tradição jurisprudencial que vem de muitos anos. Não só no âmbito judicial, mas também no âmbito administrativo. Né? Porque a ideia do serviço social, enquanto órgão, né, que tem como função no INSS orientar quanto ao melhor direito, ela vem desde 1923, com o início da Previdência. A categoria dos assistentes sociais na Previdência. Existe uma cultura de orientação
de paternidade, digamos assim, ao segurado por ele ser hipossuficiente. E o que eu noto aqui, de uma maneira assim, às escondidas, requer uma leitura de segunda vez, de terceira vez, em diversos artigos. Né? Observa, por exemplo, que no artigo 19F, vem o decreto e diz que a obrigação de instruir o processo não afasta a obrigação do interessado ou seu representante juntar toda a documentação útil. Quer dizer, derroga um princípio histórico, que está lá no artigo 680 da IN 77, que quem instrui o processo administrativo é o servidor. Esse dever de instrução me parece que ele vai mitigado agora no decreto e traz essa responsabilidade do segurado também, né? Eu até entenderia possível essa responsabilidade desde que houvesse prerrogativa de protocolo administrativo para a advocacia, que houvesse a obrigatoriedade de que o segurado, ao postular um benefício na agência, tivesse representado por um advogado. Mas enquanto o segurado pode encaminhar o benefício sozinho, isso se torna um risco enorme a partir de agora. Porque se ele formular equivocadamente, dependendo da forma como o judiciário se posicionar sobre o assunto, pode haver, sim, uma restrição bem expressiva, né, no direito dele. Uhum. Esse artigo é o 19. 19F. 19F. Vamos dar uma olhada lá, né, porque é que o 19 realmente ele é grande, né? Bem grande. Em relação aos fatos que mas é exatamente nisso que eles estão pensando. Nós não temos dúvida, né? E me parece muito claro, Fernando, enquanto tu entra no artigo, né? Me parece muito claro. Assim, o problema do decreto ter vindo antes de uma lei ordinária, antes de uma regulamentação né, que respeitasse, né, a questão hierárquica, melhor debatida. O problema do decreto executivo dessa forma é que realmente a gente tem aqui apenas um decreto que a gente verifica que foi feito por parte de um dos lados apenas. Não houve uma discussão com o Conselho Nacional de Previdência, não houve uma discussão com as entidades, quer dizer, não houve uma regulamentação em lei ordinária, toda essa questão. E isso vai acabar onde? Isso vai acabar na TNU e no STJ, em representativos de controvérsia. Uhum. Eu só espero, né, que do ponto de vista do Poder Judiciário, a gente tenha, né, pelo menos, de alguma maneira, aquela manutenção do conceito geral de que o juiz, que compete o juiz também, ao lado das partes, auxiliar na instrução do processo, né? Que ele possa, de alguma maneira, especialmente no procedimento comum, a gente sabe que tem maior vigência o Código de 2015, né? Que a gente possa se socorrer desse dispositivo que é o 370, em que as partes elas acabam também dividindo com o próprio magistrado essa possibilidade de uma complementação, na verdade não é uma substituição, mas uma complementação em matéria probatória. Mas entendo a preocupação, né, de se colocar um ônus excessivo no segurado. Isso determina depois que no Poder Judiciário haja uma dificuldade de se fazer uma prova que não foi feita no processo administrativo. Não é? Ou que isso determine, de alguma maneira, o marco do início do benefício, né? Que não seja pago lá desde a DER do encaminhamento no processo administrativo, que me parece, de qualquer forma, também um completo absurdo, né? Mas fica essa preocupação, realmente. Tu me alertou, desde a nossa formação aí do G4, tu sempre me alertou e sempre ouvi muito atentamente essa preocupação em formatar o processo administrativo da melhor forma possível, né? Porque isso poderia depois nos trazer, em algum momento, alguma redução, alguma restrição, uma dificuldade de fazer essa prova perante o Poder Judiciário, né? Mas mesmo assim eu continuo acreditando que a gente tem que continuar muito firme, muito forte na cobrança dessas disposições
legais, porque senão é isso, o decreto ele estaria subvertendo o próprio diploma processual, que é uma norma infraconstitucional. Exatamente, exatamente. O decreto ele é perigoso por isso. Assim, eu acho que ele está trazendo algumas situações, né? Essa questão toda, né? E me parece que isso liga muito, né, Fernando, às nossas disciplinas, né? É o que mais liga no momento, na minha opinião, que é o acesso à justiça, né? Fica evidente que há uma preocupação por parte do poder público de resolver o problema da judicialização em matéria previdenciária, restringindo o acesso à justiça. Isso está muito claro. Há 2, 3 anos atrás, o Conselho Nacional de Justiça, se não me falha a memória, inaugurou um grupo, né, que está estudando medidas para reduzir a judicialização na área previdenciária. E a OAB não foi convidada para esse grupo, né? Então, isso é um fato importante. Até o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário faz parte, mas a OAB não foi convidada para o grupo. Agora tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, o PL 6160, que prevê a cobrança de custas, um sistema muito parecido com o que foi instaurado na Justiça do Trabalho com a reforma trabalhista, e prevê também regras de restrição de pagamento de retroativos, caso não seja complementada a prova ou não seja apresentada a prova por completo no requerimento administrativo. Aí vem o decreto, o novo decreto, e mitiga a regra de instrução do processo para o INSS, traz uma regra estranha no que se refere a ter que ter elementos constantes do processo para que o INSS possa conceder o melhor benefício, mesmo que haja uma dupla interpretação. Eu compreendi bem a tua interpretação, tomara que seja correta, mas eu acho que ainda deixa um pouco de dúvidas, né? E nos traz assim realmente assim muitas dúvidas, né, com relação a essa questão do acesso à justiça. E a gente entende que aconteceu nos últimos anos um avanço muito expressivo na valorização do advogado no processo administrativo por ocasião do INSS digital. Já se fala na própria possibilidade do destaque dos honorários, já está sendo discutido no âmbito da Previdência isso. Hoje a Previdência não vê mais o advogado como um inimigo. Ela vê até como um aliado para poder fechar as agências, para poder reduzir o custo do INSS. E está funcionando bem. Mas a gente não pode negar que existem milhões de pessoas de nível mediano, não são aquelas mais pobres, mas pessoas de classe média, principalmente, que fazem os seus requerimentos registrando uma senha no meu INSS e protocolando lá. E elas não têm a mínima noção disso aqui que está aqui. Sim. E essas pessoas podem ser prejudicadas com uma interpretação restritiva, sem dúvida que podem ser prejudicadas. Mas, Triquez, veja ali, a gente está vendo alguns comentários, o Bruno Betazzi é um deles, aí, o colega do Paraná, e uma reflexão interessante seria essa. O fato por exemplo, do decreto nesse porte, ele tem uma cara, digamos assim, do INSS, como a gente está debatendo aqui, sendo cumprido à risca pela agência do INSS dessa forma, ele não, buscando a desjudicialização, ele não acaba incentivando que haja essa judicialização justamente pelo enfrentamento que o advogado vai ter que fazer do teor do decreto, contextualizar ele à luz da lei, à luz da Constituição Federal. Isso não pode ser um tiro no pé? Sem dúvida. Eu falei isso quinta-feira numa live que participei do IPEDS, que é o Instituto de Pesquisas em Direitos Sociais, lá de Juiz de Fora. Fernando, sem dúvida, para mim, o decreto foi um presente para os advogados. A gente fala sem receio porque as coisas têm que ser ditas, né? Não foi um presente para a cidadania. Para o cidadão comum que está ali na rua e quer se aposentar, e que a gente se preocupa com ele também, afinal de contas, a gente está na ponta. A gente vê como é que está a situação hoje no país, não foi um presente para esse cidadão. Está cheio de questões bastante complicadas para o cidadão comum. Para a advocacia foi um presente. Por quê? Porque agora vai ter toda uma discussão constitucional sobre o decreto, há regras que estão no decreto que não estão devidamente previstas em lei ordinária ou em lei complementar, há regras do decreto que atentam contra a lei do processo administrativo federal, contra princípios do processo. Então, na verdade, eu vejo que o decreto, ele demonstra, mais uma vez, e aqui não fala o advogado Alexandre, eu sei que tu tem os dois lados também, né? A gente é parecido nesse ponto. Aqui fala o acadêmico Alexandre, o cidadão que pesquisa, o Alexandre que pesquisa
e que tenta apresentar soluções para um processo mais efetivo. Eu sei que tu tem essa preocupação e está, inclusive, desenvolvendo o teu trabalho de doutoramento nesse sentido, o processo, né? Mas, assim, o Alexandre que se preocupa com o processo vê isso como um grande risco, porque, de um lado, tem um discurso de desjudicialização, mas, de outro, tem uma postura de judicialização muito expressiva. E isso vai fazer o quê? Quem vai pagar o preço disso são os juízes. Essas matérias elas vão chegar aos tribunais e vão gerar mais um round muito expressivo de debates, né, e com relação à matéria previdenciária. Então, se a intenção é reduzir litígio, não me parece esse ser o melhor caminho. E talvez vai estourar no judiciário, e isso é uma verdade bem clara, e vou dizer mais, aonde no judiciário que vai estourar? Todas essas broncas aí de aplicação de decreto, enfim, vai acabar estourando na maior parte no segundo grau, não é? Nas turmas recursais, especialmente nos tribunais regionais federais. Por quê? Porque compete a eles também, segundo aí o entendimento do STJ, recentemente externado pela ministra Nancy Andrighi, compete ao segundo grau também fazer a interpretação da aplicação dos precedentes, não é? Judiciais. E dentre tantas situações aí que o decreto ele acaba extrapolando, não é? A gente tem que lembrar também, a gente deve lembrar também, a questão envolvendo o auxílio-doença comum acidentário contar para aposentadoria especial, né? Que foi um dos últimos temas julgados pelo STJ e que o decreto agora acaba dizendo que nem o acidente de trabalho vai poder, o período de auxílio-doença vai poder contar para aposentadoria especial, né? E como é que vai ficar uma situação dessa? O STJ emite um precedente, demora para emitir um precedente, aí 6 meses depois entra um decreto que diz que não vale isso. Vai caber quem? O TRF, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, o TRF4, vai caber a ele a interpretação e aplicação, e ele vai ter que dizer o que vale. Não dá para compatibilizar entre esses dois. Ou vale o decreto, ou vale o precedente emitido pelo STJ, né? Que tema foi esse? Esse foi o tema 998? 998. Não sei se o pessoal confirma pra gente aí na linha do tempo, mas o que especificamente com relação a essa questão, não é? O decreto pode extrapolar a lei, ele extrapola a Constituição, agora extrapolar precedente, tu já viu essa? Não, realmente. Aliás, Fernando, eu tenho pensado muito sobre isso, né? E eu acho que no Brasil a gente vive uma crise geral nesse sentido, né? Olha o que está acontecendo no nível dos 3 poderes, na questão política mesmo que seja, né? Vem o STF e anula uma decisão interna corporis do Congresso, né? Aí vem o Congresso e diz que não vai cumprir. Aí vem o Poder Executivo e diz que, na dúvida, cabe aos militares resolver a questão, né? Chegou a ser suscitado isso por força do dispositivo da Constituição. A gente enfrenta uma dificuldade muito grande nessa questão legislante, nessa questão de leis, né? E eu acho que aqui isso está muito claro, assim. E eu acho que a única forma que nós teríamos de reduzir a judicialização seria realmente promover um comitê, né, não só político, eu acho que esse comitê tem que ser integrado também por especialistas estudiosos no assunto, né? E, por exemplo, não tem como reduzir judicialização em matéria previdenciária sem falar em mediação e conciliação, por exemplo. Mas não essa conciliação que o judiciário faz, após a perícia dizer que está ok, lá no final do processo ele vem e faz um acordo. Eu me refiro a um sistema, uma câmara de mediação, por exemplo, para tentar dar funcionamento a alguns trâmites administrativos que hoje não funcionam, né, por força de uma cultura, talvez, administrativa do país, né? Não tem como, porque a não ser que a gente revogue, né, a cláusula de proteção judicial e não permita mais que o jurisdicionado, que o cidadão protocole a sua ação no Poder Judiciário, né? Não sei se tu está me escutando, Fernando. Os colegas me escutam? Eu acho que foi o Fernando que caiu o sinal. Voltou. Voltou.
Voltou. Então, existe essa questão, sabe? Eu me sinto com a liberdade de tocar esse assunto aqui, porque eu sei que é uma preocupação tua também, do ponto de vista mais acadêmico. Eu acho que talvez nós vamos ter que começar se quer realmente reduzir a litigiosidade em matéria previdenciária, nós temos que começar a trabalhar o processo administrativo de uma maneira diferente e estudar mecanismos de fortalecimento, não regras desse tipo, né, que vão deixar pessoas desamparadas, né? Eu acho que isso é muito, muito claro para mim. O pessoal perguntou, teve agora, são muitas perguntas, mas sobre a questão da carência do auxílio-doença, porque pelo decreto nós temos auxílio-doença contando para manutenção da qualidade segurada, isso já estava na Lei 8213, contar tempo de contribuição, que era uma posição que eu sempre mantive, me parece que está claro isso, que o auxílio-doença vai contar tempo de contribuição, como também a aposentadoria por invalidez, quando cessada. Agora, a questão da carência, me parece que o mais adequado, entendo que também contra o auxílio-doença para fins de carência, utilizar uma portaria que o INSS vinha adotando, uma portaria que eu uso aí nas petições também, portaria 12/20, né, do DIRBEM, PFE e INSS, baseado numa ação civil pública do Rio de Janeiro, que determina que o período de intercalado de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença ele seja também utilizado para fins de carência, mas esse realmente é um problema mais sério do decreto, porque o decreto autoriza, né, Traquez, que em gozo de auxílio-doença, eu contribuo como segurado facultativo para fins de preencher esse requisito da carência. Isto. Tu diz com relação ao período de auxílio-doença? Desculpa, eu não entendi a tua questão. Tá cortando, não sei se sou eu ou é o Fernando. Fernando, me ouve? Colegas estão me ouvindo? O Fernando caiu. Os colegas estão me avisando aqui que ele caiu, vou esperar ele voltar. O sinal dele acho que não está muito bom. Nós estamos discutindo um pouco, colegas, então, os que estão entrando agora. Ó, Patrícia, que legal. Nós estamos discutindo, então, alguns reflexos, né, com relação do processo administrativo com o processo judicial, né? A Débora traz aqui, né, que o cômputo de auxílio-doença para carência não pode mais, não pode mesmo. Conta como tempo de contribuição, mas não como carência, né? Isso está claro no decreto. Aqui, tá ótimo. Vamos esperar um pouquinho mais, o doutor Fernando retornar. Olha o Adriano Maus aí, que presença. Boa noite, Adriano. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu acho que o Fernando retornou aqui, deixa eu ver. Está aqui. Uia. Fernando Rubim, RS. Agora vem. Caí mesmo. Não, tranquilo. Caí mesmo. E ainda achei que tu que tinha caído. Foi a Gramado tá a serração, o pessoal tá reclamando minha tela, é isso mesmo. Estamos do jeito que dá. Poxa, olha, tá frio mesmo, mas tá todo mundo bem aí, a Betinoca tá protegida também. Agora, enquanto eu estava aqui fora, estava lendo alguns comentários que o pessoal falou, me lembrei muito de ti ontem, na live sobre o saneador, né?
porque veja como em matéria de processo está se falando nessa questão que o nosso amigo aqui, o nosso colega querido aí de Passo Fundo, não é o Eduardo, né? Ele mencionou aqui o Eduardo Bronzita, a questão dos negócios jurídicos, não é? Que tu vem referindo como sendo uma alternativa nos processos judiciais para delimitar o objeto do processo. Daqui a pouco a gente pode não fazer um acordo sobre o mérito com o INSS, mas a gente pode intensificar esses acordos no processo a respeito dessas questões que são objeto do litígio, que já passaram pelo processo administrativo, não é? Olha, não ficou bem resolvido, mas eu acho que as partes elas têm que entrar num acordo o quanto antes, se não sobre o mérito, sobre como o processo tem que andar para tentar resolver o problema, né? Eu sinto essa dificuldade do INSS em querer resolver o problema, Triques. Esse me parece que é o problema. O INSS quer resolver o problema ou quer deixar a coisa enrolada do jeito que está? Em que nem o processo administrativo funciona bem, nem o processo judicial funciona bem. Pelo menos esse é o sentimento geral dos segurados que nos procuram e de quem convive também, né? Sem dúvida. Fantástico tu falar disso. Esse é um assunto que tem me preocupado. Eu tenho pensado muito nele. E eu tive recentemente, Fernando, uma situação de um processo aqui no escritório muito legal, que talvez caiba falar um pouco para trazer algumas questões para os colegas que estão acompanhando, né? Eu sinto que quanto mais nós, no momento de realizarmos a petição inicial, conseguirmos estruturar a nossa petição inicial e procurando, no momento de formatar a petição inicial, né, tentar já resolver nela as questões que de fato estão resolvidas no processo judicial, ou que são fáceis de serem resolvidas no processo judicial, melhor para nós, enquanto defensores do segurado, melhor para a autarquia e melhor também para o juiz da causa, né, que vai ter menos demanda e menos litígios, né? Eu não sei se tu está me ouvindo bem. Acho que o teu sinal está um pouco ruim. Agora voltou. Ouvindo. Eu tive um caso recente de uma pessoa, um cliente aqui do escritório que me procurou, porque ele teve o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição indeferido, né? E ele precisava reconhecer o direito da aposentadoria por tempo de contribuição, porém tem 1 ano do tempo dele que ele precisa comprovar a atividade e indenizar, que ele trabalhou como autônomo. O INSS processou o processo administrativo e não abriu exigência para pagamento, para reconhecer isso, indeferiu de plano, né? Bom, eu entrei com ação na justiça e normalmente esse tipo de processo demanda 2 tipos de ação, porque eu preciso no primeiro momento comprovar a atividade e fazer o recolhimento, para depois comprovar o direito ao benefício. Porque não tem como o juiz sentenciar um processo desse e dizer, ó, reconheço o direito, porém paga a guia, me comprova a guia, que depois eu te dou o direito. Né? Ele não pode condicionar a sentença ao pagamento da guia. E isso gera muitos problemas para os advogados, porque precisam primeiro fazer uma ação, digamos assim, de cunho praticamente tributário, né? Para comprovar a atividade, fazer o recolhimento e depois pedir o benefício, né? Ou fazer a revisão administrativa. Como eu já tinha a prova toda ela formada, eu fiz a minha petição e pedi uma tutela de urgência, que o juiz, com base no artigo esse dos negócios jurídicos, né, do processo, 190. Reconhecesse 190, né? Reconhecesse a filiação, intimasse o INSS para expedir a guia, eu pagasse a guia e ela já me permitiu que eu continuasse no processo apenas para comprovar o direito ao benefício. Eu já, previamente ao início do processo, eu já saneei ele no que se refere à comprovação da minha atividade, do meu recolhimento, permitindo que na mesma ação seja possível reconhecer o benefício lá na frente. E no meu caso, eu inclusive deferiu a tutela de urgência, porque a grande controvérsia era o período. Né? Entendi. Então, uma situação bem interessante, que pode ser feito com múltiplas questões do processo, né? Até para deferimento da tutela de urgência. Uhum. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta do ponto de vista da lógica do processo administrativo para o judicial, que teve uma consulta próxima, assim, que foi o seguinte: se na petição inicial, o tempo rural pós 91, tá? Ela quer verbar 2 períodos, antes de 91 e depois de 91. Mas imaginamos que
que ela colocou para averbar toda a década de 90, pós 91, pós-Lei 8213, né? Ela quer averbar de 91 a 2000. E aí ela se dá conta, na fase postulatória, no início ainda, que ela não precisa desses 9 anos para se aposentar. Que ela precisaria 2 anos de tempo rural para se aposentar. Tu acha que seria possível eu fazer um negócio jurídico processual nesse caso, delimitar o objeto do processo, ou não? Porque qual que me parece que é um risco aqui, queria aí te ouvir se tu acha que teria esse risco. Se ela ganhar os 9 anos na justiça, se ela ganhar todo esse período na justiça, fazendo prova e tal, se ela ganhar, ela teria que ela não tem como escolher, ela teria que indenizar os 9 anos na execução do julgado, ou ela poderia escolher só aquele período que faltasse para ela completar e não indenizar todo o período, mas indenizar um ano só. Eu acho que ela até pode escolher, né? Mas no momento da execução do julgado, ela até poderia executar apenas o período que se faria necessário. Mas isso pode gerar um debate no processo, né? Pode gerar, né? Pode gerar. O INSS é muito ativo nas execuções, né? Nos cumprimentos de sentença. Isso poderia gerar, sim, um debate com relação à necessidade, porque a partir de então está comprovado que houve o exercício da atividade, ela se torna devedora do recolhimento previdenciário, né? Pois é. Processo. Me parece como é que ela vai pedir uma coisa e depois... Tem uma situação interessante mesmo, essa lógica da disponibilidade, né? Eu quero executar só um trecho. Só que aí o juiz ele presta jurisdição sobre aquilo e aí eu escolho um pedaço que me convém na execução. Por isso que eu pensei nessa situação. Será que não será melhor fazer, quem sabe, antes de começar a fazer a prova, judicializar efetivamente, instruir o processo mesmo? Será que não valeria a pena fazer um acordo de procedimento ali, como se fosse o saneador mesmo, e ali tentar também delimitar o que seria necessário? Sem dúvida que eu acho que seria viável. Eu acho, Fernando, um aspecto muito importante do que tu está falando é o seguinte, eu acho que a advocacia como um todo, claro que tem colegas e colegas, né? Nós somos um todo tão enorme, né? Mas a gente tem que tentar abusar mais da possibilidade desses negócios no meio do processo. Talvez alguns colegas que estejam nos assistindo vão dizer assim, mas professor Alexandre, o INSS sequer comparece em audiências, o INSS sequer contesta as minhas ações, né? Ele usa modelos de contestação que às vezes nem dizem respeito ao que está sendo postulado na petição inicial. Mas o que acontece? O juiz federal, ele não raras vezes se subroga na condição de representante do INSS, até por se tratar de uma autarquia, e não raras vezes, assim como muitas vezes ele baixa valor de multa processual, assim como muitas vezes ele protege a autarquia, não raras vezes, se os meus argumentos forem convincentes, ele promove esse negócio no processo para resolver a demanda. Eu acho que nós temos que evoluir no processo judicial previdenciário para mais negócios e mais conciliações para questões que são muito simples e que já estão resolvidas no processo administrativo, mas que na prática nós criamos uma cultura de ter que andar praticamente todo um trem, né? Toda uma, como é que se chama no parque de diversões, toda uma montanha russa do processo, tem que subir, tem que descer no looping, tem que vir para lá no final se falar. Isso gera mais custos para o judiciário, isso gera mais custos para o Estado brasileiro, e isso gera mais problemas para o advogado também, porque ele vai ter que justificar perante seu cliente uma demora maior do processo. E eu acho, Fernando, assim, que cabe o início desse movimento, cabe à advocacia, né, na vocação da petição inicial. Nós temos que, na petição inicial, já entrar firmes naquilo que não cabe muita discussão, sabe? Mas tu sabe, concordo. Não, eu concordo contigo, só que eu queria acrescentar nesse aspecto, e aí volta o despacho ao debate processual sobre o saneador, sobre o saneamento do processo, porque o saneamento, ele exige, para dar certo essa colocação tua aí, Triqueza, que o pessoal também está concordando aqui no chat, que o juiz ele assuma um protagonismo já no início do processo de domínio da causa, de domínio objeto do processo, não é?
porque realmente fica fácil fazer acordo do mérito ou homologar acordo em que o juiz ele não tem um papel decisivo, um papel ativo, né? E ele só vai ter isso se ele realmente dominar, entender realmente a causa desde o início, e não só no momento que que o processo está concluído para ele sentenciar. Talvez esse seja um desafio também importante da magistratura. O INSS faz mais ou menos do jeito que ele quer, e o Poder Judiciário me parece que vem assumindo uma postura tanto quanto passiva, não é? E que especialmente no juizado, isso se revela de uma maneira cabal quando a gente examina a questão das homologações, entre aspas, dos laudos periciais, né? Nos benefícios de incapacidade, que são metade dos processos, em que praticamente o juiz lava as mãos de acordo com o fundamento, de acordo com o resultado que vem do perito, né? Então a gente cobra, e está certo fazer a cobrança em cima do advogado, né? Mas eu acho que tem que ter uma cobrança mais forte sobre a participação ativa do juiz na condução do processo. Não é? Não só na hora de dar sentença, mas na condução do processo. Porque uma decisão interlocutória bem dada, e esse talvez seja um dos cenários aqui importantes da nossa live, uma decisão interlocutória bem dada, ele acerta o rumo do processo. Sem dúvida. Ele desentorta o processo. Não é? Sem dúvida. Não, e eu lembro, Fernando, de um fato importante. Tu tem muito mais propriedade do que eu para falar. Nós ganhamos com o novo CPC uma ferramenta tão importante que é a possibilidade de conciliação no início do processo, e ela passou ao largo do processo previdenciário por uma opção política. Só pode ser por isso, por uma opção política dos atores do processo. Do segurado, eu também puxo a culpa para nós, né, do segurado, da Justiça e do INSS. Porque, por exemplo, um LOAS em que a perícia socioeconômica não precisa, porque o critério material de miserabilidade está preenchido, eu só preciso comprovar a deficiência, eu não tenho que pedir a dispensa da perícia socioeconômica lá no meio da fase probatória do processo. Eu já tenho que entrar com a minha petição inicial, pedir de excelência, eu quero conciliar, chama o INSS antes da contestação e pergunta se ele aceita negociar comigo que não se discute miserabilidade nesse processo. Uhum. O juiz chama, o INSS fica inerte. O juiz homologa esse negócio, vamos só para a parte médica. Ontem. Tu me entende? Isso quase pré-processual. Isso quase antes do litígio. Já é processual porque o litígio já está instaurado. Mas eu estou negociando antes do processo. Os colegas reclamam muitas vezes que a matéria é devolvida toda ela para o judiciário, mas porque muitas vezes vão postular a não designação de uma determinada prova, porque o entendimento administrativo já foi positivo, lá no final do processo, ou lá na fase probatória. Isso tem que ser negociado no início do processo. É ali que a gente negocia a não realização de uma perícia, porque já está comprovado. É ali que a gente negocia o encurtamento do rito, porque algumas questões já foram resolvidas. E eu concordo contigo, o magistrado precisa estar aberto a isso, né? Isso é conciliação. Não o que a gente está acostumado no processo judicial. Tu está muito certo, Pedro. Isso é conciliar. É uma postura ativa no processo. É dar vida para o processo. Né? Só que a gente não tem isso hoje na área previdenciária. Lamentavelmente, a gente não tem isso a contento, né? Acho que é isso aí. Bem, acho que eu não sei que tem que cuidar, porque daqui a pouco o sistema fecha aí o horário. Eu não sei que horas que a gente começou aqui na tua página. 53 minutos. O que tu recomenda? Não, também não. Não, só para monitorar, porque ele vai fechar com 1 hora, né? Ele vai fechar essa nossa live aqui de processo administrativo e processo judicial. Eu acredito que tem muita coisa errada, né, cara? Eu acho que tem muita. Eu noto isso. Eu acho que um dos problemas centrais é que o grande ponto nessas demandas sociais, a grande questão, ela não está sendo levada muito em conta, que é uma preocupação com o direito material do segurado. Né? Todo eixo deveria girar em cima disso, né? Deveria girar em torno do direito material do segurado. Poxa, a gente está falando de gente que ganha 1 ou 2 salários mínimos, né? A gente está falando do poder judiciário que
eu não sei que percentual que representa o que ganha um juiz comparado com o que ganha um segurado. Não é? Eu não consigo entender que o juiz ele não assuma uma postura de agente político do Estado, de servidor mesmo, né? Público, e que está lá justamente para dar o sangue para a coisa acontecer. Não é dar o sangue para que seja dado o direito ao segurado, mas para que seja investigado com profundidade. Né? Tu comentaste sobre a minha tese, essa é a minha linha do processo justo, né? Da linha do processo justo, agora do processo eletrônico justo. Não é? Há uma inversão absoluta, e isso me parece que atinge tanto o processo administrativo quanto o judicial. Não é? A preocupação com a efetividade, a preocupação com resolver o número do processo, ela é maior do que com o próprio resultado útil daquela demanda administrativa ou judicial. Se faz scout, performance de número, mas não se faz levantamento da qualidade da decisão que está sendo adotada, tanto na via administrativa quanto na via judicial. Essa é a grande questão que a gente deveria debater, não é? Então, pelo menos, Triques, da minha parte, eu estou me concentrando realmente dentro da tese de doutorado para isso, né? Para o resgate de uma qualidade de prestação de jurisdição. Já não me importa mais de tanto conviver contigo se a gente está falando da qualidade da prestação na via administrativa ou judicial. O processo administrativo também não tem que ser um processo de segunda classe, como o juizado não tem que ser um processo de segunda classe, não é? Onde tem o segurado contra o Estado, tem que ter processo e não procedimento. Tem que ter contraditório, tem que ter fundamentação, tem que ter um cuidado com o suficiente. Mas parece que esse discurso é uma coisa utópica diante do texto que a gente lê. Né? A gente lê uma discrepância tão grande com a disciplina da legislação, agora voltando para o decreto. Por que é uma discrepância tão grande? Por que o que a gente parece que seria óbvio, por que parece que isso é uma utopia? Sem dúvida. E eu vou te dizer uma coisa, Fernando, na minha opinião, tá? Na linha do que tu falou, assim, dentro disso tudo, na área previdenciária, na minha modesta opinião, e diante das leituras que já fiz aqui do decreto, e das questões que a gente tem acompanhado nos últimos anos, certamente um dos grandes temas em matéria previdenciária para a advocacia será essas relações entre o processo administrativo e o judicial. E eu acho que o ponto, né, o epicentro disso, tá, para usar um termo que está muito em voga para uma coisa ruim, que é a pandemia, né, mas uma palavra que a gente tem usado muito, epicentro, né, o epicentro dessas relações entre o processo administrativo e o judicial passa pelo artigo 190 do CPC. Sem dúvida. Porque a gente não sabe negociar o processo. Né? Nós somos acostumados com uma cultura de judicialização, é uma cultura burra, todos perdem. O advogado que acha que ganha pelo processo demorar muito tempo, não ganha. Todos perdem nessa situação. E a gente precisa, sim, trabalhar melhor o estabelecimento de balizas em cada caso concreto do processo para ter um rito adequado àquela situação. Né? E eu acho que passa muito pelos negócios processuais que tu referiu. Né? Eu acho que a gente pode um dia fazer uma live específica sobre esse assunto, trazendo alguns casos concretos, que eu acho que é bem interessante. Eu acho que sim, eu acho que esse tema e na verdade a gente tá angariando alguns temas, né? Porque esse tema aí e dos negócios jurídicos e também o tema do respeito aos precedentes obrigatórios, como assim denominados pelo Código, né? São temas absolutamente atuais da matéria previdenciária, né? Porque eu não consigo admitir, eu volto ao tema porque realmente é inacreditável que a gente gaste o que a gente gaste para o Poder Judiciário emitir um precedente e vir um decreto 6 meses depois para passar por cima de uma decisão dessa. Realmente é inacreditável. E trazendo amicus curiae, e vai IBDP, e vai toda uma estrutura para montar o precedente, né? E tem a vigência nacional. 40 minutos, só para te avisar. 40 segundos. Né? 40 segundos. Valeu, querido. Obrigado, pessoal que acompanhou também demais, hein? Nossa audiência hoje foi sensacional. Foi muito bom. Também quero deixar um beijo em todo mundo que entrou, um abraço apertado para os amigos.
lemos os comentários, não dá para comentar tudo, né? Fernando, prazer enorme sempre estar contigo. Show de bola, gente. Valeu. Um grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Nos acompanhe aí. Valeu.